Será que eu sou melhor que Érico Rocha, Leandro Ladeira, Thiago Nigro e Bruno Perini juntos? Quando eu pensei naquilo que eu vou te mostrar nesse vídeo, eu cheguei a me questionar sobre isso. Mas acho que eu e você sabemos que não é exatamente o caso, mas eu vou deixar para você julgar. Então esse é o título do primeiro episódio do novo quadro desse perfil aqui, o quadro Modéstia à Parte. O quadro de marketing desse perfil aqui. Já temos o Reflexões Inacabadas, onde eu falo sobre vida com liberdade, e agora vem o Modéstia à Parte, onde eu conto algumas realizações de marketing que estou fazendo nos bastidores e que geralmente eu não tenho coragem de contar, exatamente por parecer muito presunçoso, como a frase que você ouviu nesse episódio 1. Estou me criando esse ambiente para que eu possa ficar tranquilo, sem medo de me julgar e ser julgado por isso, tá? Ó, tô ajeitando a câmera ao vivo aqui e tal. Então, você já sabe, tá? Quando tiver esse cenário aqui, essa cadeira de fio, normalmente meu computador aqui fica no colo. Você vê que eu ergui o computador suficiente para parecer a maçãzinha, né? Poderia ter feito isso só, né? Mas é só porque eu quis mostrar que tem um computador no meu colo, porque eu vou ficar lendo algumas coisas aqui, tá? E se eu colocar na mesa, eu ainda vou ficar balançando. Então, como eu estou começando esse quadro, sim, você vai pegar o pior episódio da história desse quadro. Mas modéstia à parte, creio que o conteúdo vai valer a pena, todo esse transtorno aqui, e quem sabe um dia a gente vai ter uma luz melhor e tal. Por enquanto é isso, luz natural, que eu chamo de formato Daniel Dias. Obrigado, Daniel, por ter me inspirado a fazer vídeos naturais assim, tá bom? Na verdade eu queria fazer andando, mas por enquanto esse é um cenário que eu considerei aceitável aqui. Vamos lá, por que eu cheguei à conclusão? Porque eu cheguei a pensar, que é loucura da minha cabeça, que talvez eu fosse melhor do que esses 4 caras juntos. Bom, você já deve ter visto que esses 4 caras estão lançando a Ultra Big Black Friday infinita, com 4 produtos deles, e foi genial a narrativa toda que eles usaram de ganhar dinheiro, multiplicar dinheiro, juntar essas duas coisas, fez bastante sentido. Eu gosto disso, né? Narrativas que fazem sentido, que sim, se eu ganhar dinheiro e se eu aprender a multiplicar dinheiro, eu gero renda passiva e vivo minha vida feliz, saudável e tudo mais. Muito legal. E aí, mais genial ainda, não sei quanto tempo eles pensaram nisso, quanto tempo eles arquitetaram isso, mas foi essa espécie de Shark Tank que eles estão fazendo lá, né? O plano perfeito, onde eles pegam grandes personalidades e ampliam 10 vezes mais o negócio delas, né? Só que daí um amigo meu, Luiz Moreira, me mandou o episódio do Sérgio Sacani e falou assim, cara, assiste aí, me lembrou muito você. Você faz esse tipo de coisa com as pessoas, né? Ele já me viu em ação nos feedbacks brutalmente sinceros que a gente dava essa mentoria individual para os mentorados do Leandro Aguiar ano passado, né? E também fiz algumas ajudas para ele, para o negócio dele mesmo, para a carreira dele e tudo mais. Ele falou, cara, é isso que você faz com as pessoas, assiste aí para você dar uma olhada. Aí eu assisti. Uma pessoa normal assistiria e falava, nossa, que legal, que genial, gostei, não gostei, você é mais um vendedor de curso e tal. As pessoas normais, você vai ver os comentários, é por aí que tem esses comentários lá, né? Mas, sei lá, modéstia à parte, eu não sou uma pessoa normal, dá pra você ver, né? Se for pra ser mais do mesmo, a gente não sai de casa. E sim, eu tô em casa, não saí de casa. Então, o que eu fiz? Eu assisti o episódio na madrugada anterior e eu gostei de muita coisa do que eles falaram lá, mas, cara, parece que veio um ponto cego na narrativa do lançamento que eles estavam propondo. E não é que eu vi o que eles não viram, né? Mas eu acho que eles direcionaram para que ele mesmo conseguisse ver. E você vai ver ao longo da exposição que o que eu tô falando não é ir contra o que eles falaram, e sim eu estou aplicando aquilo que eles falaram. Estou aplicando light copy, estou aplicando lançamento de semente, eu estou aplicando oferta, eu estou aplicando narrativa, eu estou aplicando coisas que eu aprendi com meus mentores, inclusive com eles. Eu sou aluno eu comprei a última Black Friday infinita, né? Eu só morro de medo de participar de novo, porque eu sei que vai ter oferta para mim e talvez eu queira comprar também. Mas vamos lá, então assim, não estou falando que... Você entendeu, né? Não é que eu sou melhor que eles. Eu aprendi com eles, então, talvez até por tudo que eu aprendi com eles é que eu cheguei, e com outras pessoas, né? Com o Leandro, por exemplo, que eu já citei aqui, é que eu cheguei nessa ideia aqui.
Desculpa, eu vou ter que falar isso. Acabei de ver um Reels, inclusive, que fala que toda a dádiva, todo bom dom perfeito vem do alto, então tudo que a gente recebeu é graça. Então sim, tem coisa minha aqui, tem coisa que eu recebi de graça de Deus, de inteligência de Deus para fazer isso. Deixa eu ver por onde eu começo. Ó, eu tô com o material aqui, nesse material tem introdução mesmo, então eu vou lendo e vou comentando, tá bom? E por que eu tô gravando isso? Porque eu acredito que vai ser interessante para você, porque se você quiser eu te mando esse PDF, se quiser eu te mando o chat o agente de GPT que eu usei com a minha cabeça para fazer isso, para me ajudar a pensar nisso aqui, eu vou falar exatamente o que eu fiz com o agente, o que eu fiz da minha cabeça. E sim, eu gostaria que esse material chegasse no Sérgio Sacani, sim. Para que ele me contratasse para fazer esse lançamento? Não, você vai entender que a narrativa é exatamente sobre isso. Mas eu queria que esse material chegasse nele. Queria sim. Narrativa geral do movimento. Do quarto ao cosmos, o empreendedorismo de quarto. Guarde esse termo, empreendedorismo de quarto. Ele é a raiz de toda a narrativa do movimento que o Sacani começaria a partir desse lançamento do produto dele de IA. Se você assistiu o episódio, aliás, se você não assistiu o episódio, talvez seria legal você assistir antes de você estar vendo esse vídeo. Mas se você assistiu o episódio, você viu que eles sugeriram que ele lançasse um curso de IA. Mas também sugeriram que ele ainda fizesse pesquisa com audiência e tudo mais para direcionar qual seria o que ele ofertaria. Porém, eu acho que daria para dar um passo atrás e já fazer uma proposta de narrativa e usar a pesquisa mais para refinar a oferta à narrativa e não a narrativa à oferta. Então, o empreendedorismo de quarto vai ser a raiz de toda a narrativa do movimento e logo logo eu já vou falar qual seria a raiz, a macro da oferta, a big idea da oferta e também qual seria a big idea, o tema do lançamento, tá? Empreendedorismo de quarto. Conquistamos o mundo sem sair do quarto. Sérgio, eu assisti ao episódio do Plano Perfeito e antes de qualquer coisa eu preciso dizer, foi inspirador ver 4 gigantes, totalmente sincero aqui, tá gente? Isso aqui eu dei as ideias, enquanto eu assistia, eu fui escrevendo na conversa com o Luiz, cara, não acredito, tomara que eles falem isso, não sei o que, meu Deus do céu, eles não estão vendo isso aqui. E aí eu dei as ideias aqui, usei o meu agente de GPT para fazer todo esse manual de narrativa, todo esse plano, mas confesso que o manifesto ainda não tinha ficado tão legal. Aí o manifesto eu escrevi praticamente 100% eu, com algumas frases que ele já tinha pronto ali. Depois eu devolvi esse manifesto e aí sim ele fez o plano todo baseado no manifesto, tá bom? É mais ou menos isso que gerou esse resultado aqui. Só que mesmo a parte que foi o GPT, com a minha cabeça, eu acredito que está bastante fiel ao que eu acredito. Se não tivesse, eu tinha tirado. E talvez eu comente alguma coisa aqui no meio. Eu assisti o episódio do Plano Perfeito e antes de qualquer coisa, preciso dizer, foi inspirador ver 4 gigantes do digital reconhecendo o tamanho do que você construiu. O respeito, a admiração e o encantamento estavam ali, mas saí com uma inquietação. Porque apesar de toda a genialidade das ideias, senti que o plano deles parou um passo antes da sua essência. Eles enxergaram o que você faz, mas não o que você representa. Você não é apenas o astrônomo que virou empresário. Você é o cara que sozinho do quarto construiu uma empresa que sustenta a equipe. Ó, só um PS, tá? Eu não sei o que aconteceu nos bastidores. Eu não sei se eles continuaram tendo conversa. Eu não vi. Eu vi o recorte, tá, gente? Então, quando eu faço essas observações, eu faço observações do vídeo que eu vi, tá? Talvez o Ladeira falou que ia escrever criativos, talvez ele já chegou nessa ideia aqui, tá? Então, calma, gente, tá tudo bem. É o meu quadro Modéstia à Parte, tá bom? Licença poética. Você não é apenas o astrônomo que virou empresário, você é o cara que sozinho, do quarto, construiu uma empresa que sustenta equipe, comunidade, pós-graduação e sonho. Tudo com o mesmo motor que acendeu o olhar pelo rally, curiosidade. E a curiosidade, quando amadurece, vira legado. Aí eu usei o termo, eu pedi para esse chat e me conseguiu o ponto A e o ponto B, tanto do Sérgio quanto da audiência. Qual é o ponto A e o ponto B do Serjão com esse plano? Qual o ponto A e o ponto B da audiência, caso essa narrativa vá para a rua e tudo mais. Ponto A do Serjão. Hoje você é o símbolo do autodidata brasileiro. O nerd ou estudioso que com um computador e muita teimosia virou referência em ciência, comunicação e educação. Você já provou que dá para faturar fascínio, que dá para transformar fascínio em faturamento. Eu adorei essa frase é do robô. Transformar fascínio em faturamento.
Mas e o seu público e o mercado ainda te vê como o cara da astronomia. Está na hora de mostrar que a astronomia era só o laboratório do que você realmente domina. Aprender sozinho até vencer. Ponto B do Serjão. Agora é hora de se tornar o mentor dos autodidatas, o guia dos nerds que querem transformar tudo o que sabem em resultados concretos. Muito bom isso. A IA não é um novo tema, é a nova ferramenta que permite a qualquer pessoa viver o que você viveu, construir uma vida inteira a partir da própria curiosidade. Você sempre foi o cara que fazia tudo. Agora, você vai ensinar o Brasil a fazer tudo com a ajuda da IA, sem perder o olhar humano que sempre guiou o seu trabalho. Entendeu? Ponto A, ponto B do Serjão. Ponto A da audiência. O seu público é formado por nerds, devs... Ah, aí tá. Uma pergunta que o Ladeira fez girou toda a coisa. Ele falou, cara, o seu público é cientista? É astrônomo? Quem que é? Qual a maior parte do seu público mais aberto? Tirando o pessoal da astronomia. Quando você vai nessas palestras, nesses teatros, e você conhece as pessoas, eles são o quê? Cientistas? São aspirantes a cientistas? Apaixonados? Não, cientista é muito pouco. Aspirante a cientista é muito pouco. Hoje o meu público, uma boa parte do meu público é a galera da tecnologia. Pum, isso acendeu o gatilho neles para toda essa ideia da IA e tudo mais. O meu aqui só tá sendo uma expansão dessa pergunta genial. Leandro Ladeira, te amo, sou um grande admirador teu, cara. Quer dizer, não te amo ainda, mas grande admirador, com certeza. Queria te conhecer, inclusive. O seu público é formado por nerds, devs, engenheiros, entusiastas da ciência, gente inteligente, mas cansada de ouvir promessas vazias de liberdade financeira. Eles querem praticidade, querem ferramentas, querem continuar sendo quem são, mas com mais autonomia. Eles não querem networking, querem poder criar sozinhos. Poder criar sozinhos. Não que necessariamente vão, mas querem ter essa liberdade. O ponto B da audiência. Essa turma sonha em ter o que você já tem. Fazer do conhecimento uma fonte de renda sem precisar virar influenciador nos moldes dos outros. Eles querem ver que é possível montar algo sólido do próprio quarto e ainda devolver à sociedade que inspire. O seu novo projeto é o caminho deles, do quarto ao cosmos. Esse meio do quarto ao cosmos viraria essa bandeira do movimento, tá? Mas do movimento do empreendedorismo de quarto. Mas deixa eu explicar da onde que veio isso aqui, da onde que da conversa lá do vídeo isso aqui veio. E aí eu vou ler o manifesto. O próximo passo vai ser ler o manifesto, já linkado ao próximo evento gratuito, que seria o meu Big Bang. O nome do evento gratuito seria o meu Big Bang. Foi mais ou menos assim. Quando depois o Serjão saiu, depois dessas perguntas do Ladeira, que foram muito boas, eles começaram a desenhar no quadro. E teve uma hora que o Ladeira, ele fala assim, podia ser um curso de como estudar, ele é muito bom de ser autodidata, né, de aprender as coisas e tudo mais. E meio que deu pra ver na cara dos outros que essa ideia não foi tão sexy assim, né, e tal. Como ele consegue usar boa parte da audiência e vender algo extremamente útil? E que as pessoas já procuram e querem mais amplo. Seria um curso de como estudar. Papo vai, papo vem, depois ele fala assim, olha, cara, com certeza a bola da vez é IA. Cara, alguém tem dúvida de que o produto mina de ouro aqui é IA? Não, porque o Serjão fala, né, eu fui uma das primeiras pessoas a usar o ChatGPT no mundo, quando o ChatGPT nem existia ainda, quase com alguma coisa assim que ele falou, né? Eu fui uma das primeiras pessoas do mundo e tal. Eu fui a primeira pessoa, talvez, do mundo a usar o ChatGPT há muitos anos atrás, quando era o GPT-3 ainda, ninguém usava. Lá no meu podcast eu usei ao vivo. Abri lá e fiquei usando com o pessoal. Eles foram desenhando. E em algum momento o Serjão fala assim, e a gente já tem uma pós-graduação, a gente já tem um canal disso, a gente já tem um canal daquilo, a gente já tem um produto daquilo, um faturamento interessante, tipo assim, construiu alguma coisa relevante. Ele falou, só que eu fiz tudo sozinho. O meu sócio que cuida da parte burocrática e mais recentemente, tipo, esses dias eu contratei um editor de vídeo, mas aí eu fazia só tudo sozinho. Falei, cara, aí acendeu. Ele faz tudo sozinho, ele é um nerd que gosta de fazer sozinho. E aí em algum momento eles falam assim, então eles precisam contratar uma agência, precisa profissionalizar, precisa trazer um gestor de tráfego, não sei o que. Eu falei, aí que me deu a gastura. Eu falei, não faz isso. Não faz isso não. Ele é um nerd, ele fala com os nerds, o seguidor dele é de tecnologia. Não vamos criar um caminho de inchar time e tudo mais. A narrativa tá muito boa. Ele fez tudo, ele trouxe tudo sozinho até aqui. Agora ele foi um dos pioneiros de IA. E se antes todo mundo falava, olha, fale com as pessoas, faça networking, tal. Agora a IA consegue é a ferramenta que faltava para empoderar os nerds. Agora os nerds têm tudo na mão para transformar potencial em resultados.
Aí quando eles voltaram para a narrativa da IA, vamos ensinar IA. Aí o Ladeira mesmo falou, olha, mas cuidado, não pode ser coisa basiquinha para essa galera, porque essa galera é do estudo, essa galera é da profundidade, essa galera... Eu falei, é isso. Essa galera é a galera que tem muita ideia na cabeça, mas falta braço. Eu sofro com isso. Eu tenho tanta ideia na cabeça, mas que daí na hora de executar, na hora de fazer o vídeo, na hora de postar e tudo mais, me falta braço, me falta gente. Às vezes contratar gente é caro, às vezes eu não consigo explicar o que está na minha cabeça e tudo mais. E aí quando vem a IA é um braço que alguém que tem muita... A IA e as automações juntos, né, começam a dar vazão à produção de quem tem muita ideia. Agora a IA pode ser os meus braços. Então eu falei, cara, isso é muito bom. Ele sozinho fez tudo isso. Cara, e se ele ainda sozinho fizesse muito mais? E se ele ainda mostrasse para eles que sozinho ainda, que agora a IA é a ferramenta que falta para os nerds? Pum! Então foi isso, tá? Foi isso que me... Falei, cara, não contrata agência não. Por isso que eu falei que eu gostaria que esse material chegasse. Para que ele me contratasse? Não, porque se ele me contratasse e eu tocasse, eu nem tenho essa agenda nesse momento, e se ele me contratasse e tocasse isso, ia estragar a narrativa. Vocês vão entender agora, quando eu ler o manifesto do evento gratuito Big Bang. Eu ainda sou confuso, né, de olhar aqui e olhar na câmera. Eu vou aprender, tá, gente? Modéstia à parte, eu aprendo rápido. Tô adorando poder falar essas frases. Manifesto, já linkado ao próximo evento gratuito, meu Big Bang. Então, o evento gratuito de lançamento da formação de IA, que eu já vou dar o nome aqui também, seria o meu Big Bang. PS, mas meu amigo Johnny Bueno, que é quem fez esse agente para mim, tá melhorando para ele ficar cada vez mais parecido com o meu jeito de pensar, então provavelmente eu vou usar algumas coisas, ele vai usar desse vídeo, inclusive, para alimentar a IA e a IA pensar mais parecido comigo. Voz calma, direta, sincera, câmera próxima, como se fosse conversa de amigo, dentro do quarto dele. Tinha que ser dentro do quarto dele. No mesmo cenário que todo mundo tá acostumado. Talvez um pouquinho mais bonito, com uma luz mais bonita, mas do quarto dele bem natural. Quando eu era moleque, vi o cometa Halley passar. Disseram que era raro, que talvez eu nunca mais veria. E foi ali que começou o meu Big Bang. Eu queria entender o céu. Mandei uma carta para um astrônomo, porque nerd é assim, né? Em vez de ir lá conversar, a gente escreve uma carta. A gente escreve, tá só escrito aqui, né? Ele respondeu, estude geologia, que já existe o mercado de petróleo e petróleo dá dinheiro. Segui o conselho. Entrei na faculdade, me apaixonei por estudar o que ninguém olhava. No meio do caminho eu virei astrônomo, geólogo, depois até ufólogo. Isso aí eu peguei de um outro podcast que eu tinha ouvido dele. Ufólogo, por um tempo. Porque no fundo todo nerd se pergunta a mesma coisa. Será que estamos sozinhos? Ufólogo, nerd, será que estamos sozinhos? Pegou a ideia? Eu acho que as imagens iam ajudar a trazer essas piadas mais intrínsecas, ou essas jogadas de palavras mais intrínsecas. Então, ufólogo, por um tempo. Porque no fundo todo nerd se pergunta a mesma coisa. Será que estamos sozinhos? E por muito tempo eu achei que sim. E nem tô falando de vida extraterrestre. Na verdade, é a gente que se sente extraterrestre aqui. A galera curtindo festa e a gente querendo quarto. Todo mundo gosta de futebol, a gente gosta de herói. Todo mundo fala que brasileiro não lê, não estuda, e talvez seja verdade, e cá estamos nós. Que aqui não se pode falar difícil, que ninguém quer saber disso. E a gente só sabe fazer isso. E até eu cresci assim. Até que achei a internet. Desculpa, essa frase não tá aqui, tá? E a gente só sabe fazer isso. Até que achei a internet. Claro que não ia meter a cara. Então comecei a escrever blog. Mas, passa o tempo, a galera toda começa a ir para os vídeos e eu tive que ir para onde eles estavam indo. Resolvi abrir meu canal do YouTube. E aí vi que, igual eu, tinha um monte de gente, curiosa, intensa, incompreendida, só querendo um amigo para abrir as portas e dar acesso ao que sempre quis ver, mas nunca teve oportunidade. E eu fiz isso. Abri minha janela, ainda que virtual, sem sair do meu quarto, e você abriu essa mesma janela aí da sua casa e começamos a compartilhar esses momentos. 1, 10, 1000, 2000 pessoas, muito mais. E hoje está mais do que claro que o sozinho era só uma ilusão. Poderia pensar que eu era o Halley, a raridade, o que nasce de 75 em 75 anos por essa terra. Que nada, eu não sou, você não é. Comum? Não. Maioria? Muito menos. Mas sozinho não. A verdade é que muita gente no Brasil
A verdade é que tem muita gente no Brasil que lê, estuda, pensa, cria. Gente que nem eu e você. A gente lê tudo. O manual, a errata, até o PDF escondido. Explora o universo sem ter nem que sair do quarto. No máximo para encher até a boca a 10ª caneca de café do dia. E foi nesse processo que encontrei outra coisa rara, um tal de ChatGPT. Fui uma das primeiras pessoas a mexer com isso nesse planeta todo e pensei, de novo, tô vendo o Halley passar. Uma ferramenta feita por nerds curiosos para nerds curiosos. Tem alguns dados aqui que eu não chequei, tá, gente? Então, segura aí. E um novo universo se abriu. E olhando para ele, hoje, talvez essa tal da IA seja a resposta para muita coisa. Passei anos batendo nas portas erradas. Ele conta que ele queria vender o sonho dele de fazer aquela van e sair andando pelas cidades carentes e tudo mais, e muita gente bateu a porta na cara dele, né? Passei muito tempo com gente ouvindo meus sonhos e dizendo que era viagem da minha cabeça. Mas também encontrei bons amigos. Amigos que me deram bons conselhos. Por exemplo, você deve ter me visto de frente com 4 gênios do marketing digital e das finanças no Brasil, me aconselhando como fazer meu negócio decolar ainda mais, dar o próximo salto e tudo isso. E eu ouvi e levei a sério. Só que aí, eles falaram de contratar mais gente, crescer, profissionalizar. Eu entendi e concordo. Mas meu lado nerd me dá uma vontade de fazer levemente diferente. Eu vou seguir à risca, mas do meu jeito, do nosso jeito. Foi quando o Thiago Nigro disse, se você executar, vai dar certo. Só depende de você. E essa frase eu levei mais a sério ainda. Bem, não sei se o caminho agora é bater em mais um monte de porta para ver quem vai me ajudar a executar todo aquele plano perfeito. O que me trouxe até aqui fui eu, e hoje até tenho 2 pessoas que me ajudam, mas só nós 3, sozinhos, já fizemos muito. Fui eu, vou refazer aqui para ficar mais adequado, tá? O que me trouxe até aqui fui eu, um sócio, e mais recentemente contratei um editor de vídeo, mas muito recente. Fizemos nós 2, e hoje 3, sozinhos, muito mais do que eu julgava que seria possível. Só nós 3 já fizemos muito. Então, eu quero fazer uma aposta. Ao invés disso, contratar mais gente e tudo mais, vou depender mais de mim mesmo e de quem entender essa ideia. Eu vou crescer e muito. Mas se você pensa que ter muito mais gente, treinar pessoas, falar com outros seres humanos o tempo todo é o único caminho para crescer mais, eu te digo que até era, até algum tempo atrás pelo menos. Mas tá aí, meu amigo GPT, que mostra que existem outros caminhos. Nossa, aqui podia colocar um print. Se eu estivesse editando esse manifesto, eu colocaria um print da resposta do GPT para essa pergunta. E se além do GPT eu puder automatizar? E se eu puder criar o meu próprio CEO? E se eu criar meu próprio gestor de tráfego? Ou pelo menos um agente que me ajude a escolher, direcionar e controlar quem vai me ajudar nisso? Faça as perguntas certas na reunião com o seu time de tráfego. Foi o que o Ladeira me falou. Pode deixar. Eu vou fazer. Mas talvez as perguntas caiam direto no WhatsApp dele e ele tenha que me responder, ou talvez as próprias campanhas se otimizem sozinhas. Ainda não sei, mas te garanto que vou descobrir. Como eu tenho conversado com o Johnny, que fez essa minha IA, eu sei algumas possibilidades, tá, gente? Então, por isso que eu tô colocando aqui, e aí o Sérgio com certeza levaria isso para um próximo nível. E você vai poder descobrir comigo. Afinal, não estamos sozinhos. Se em algum momento se falou de empreendedorismo de palco, agora chegou a nossa vez. Com a experiência que temos, os caminhos que já trilhei... Obrigado, Ícaro de Carvalho, criador desse termo aqui. Com a experiência que temos, os caminhos que já trilhei, nossa capacidade de aprender juntos, é só você fechar a porta do seu quarto, eu fecho a minha daqui, abro a minha janela daqui, você acompanha daí, pegamos um café e faremos um estrago nesse mundo afora. Chegou a hora do empreendedorismo de quarto. Não é isolamento, é liberdade. Não é solidão, é foco. É o nosso jeito de fazer, calado, curioso e eficiente. E agora, se você já esteve comigo em tantos lançamentos, do foguete ao telescópio, das luas às lives, tá na hora de participar de um diferente, o meu Big Bang, uma minissérie documental sobre o nascimento desse novo projeto, do lançamento da minha formação de empreendedores de quarto, o lançamento do meu novo produto, do meu novo projeto de educação para estudiosos, produto ou projeto, tanto faz aqui, projeto de educação para estudiosos e nerds, talvez eu colocaria produtos já para dar ideia que vai ter venda no final. De educação para estudiosos e nerds que querem fazer seu negócio decolar de vez. Você vai ver os bastidores reais, as conversas, os erros, os agentes de IA que eu estou criando para cuidar do que antes dependia de outras pessoas e o melhor,
vai ter a chance de usar essas ferramentas e começar o seu próprio Big Bang. Aí precisaria ver formato, se já entrega parte dos IAs aqui, parte dos agentes aqui, parte dos agentes na formação, ainda tem detalhes a ver. E o melhor, você vai poder usar essas ferramentas e começar o seu próprio Big Bang, o seu canal, seu projeto, sua empresa, tudo sem sair do quarto. Porque a realidade não é defeito, é combustível. O Halley passa uma vez a cada 75 anos. Você está vivo para ver outro agora. O meu Big Bang. Um lançamento diferente. Um movimento de quem cria em silêncio. Em silêncio, até o ponto em que não tem mais como ignorar as nossas vozes. Eles virão atrás de nós. Entre, assista, participe e acenda a fagulha do seu novo universo, tudo sem sair do quarto. Aí depois disso, né, tem o resto do manual da narrativa, a proposta tática de movimento. Então, para mim, era isso. Ele faria o meu Big Bang como um lançamento gratuito, talvez não necessariamente aquela correria de fazer antes da Black Friday, depois fazer Black Friday com tudo junto e tal. Talvez eu não faria nessa correria, eu faria um movimento mais lento para que a Black Friday dele fosse isso aqui, fosse o lançamento da IA. E aí, se ele quiser fazer uma oferta com todos os outros produtos juntos, tudo bem, mas eu faria as duas coisas ao mesmo tempo para dar esse tempo de maturação do movimento e dar a ideia de movimento para a semana da Black Friday. Então eu faria, aí o GPT me ajudou aqui, né? O meu agente aqui me ajudou. Não vou falar de tudo isso, mas daí faria pré-lançamento, lançamento, já tem os nomes dos 5 episódios aqui, talvez eu fizesse 4, ou 4 mais o pitch, porque os temas ficaram muito legais, tá? Vou falar os temas que ele tá aqui, tá? Episódio 1, a fagulha. Episódio 2, o quarto. Episódio 3, o novo cometa, o GPT. Episódio 4, o Big Bang. Episódio 5, o universo em expansão. E faria muito documental mesmo. As pessoas com quem ele tá conversando sobre isso, ele montando a oferta junto, ele montando os agentes e tudo mais. Ia ser legal. E aí, depois do aquecimento, depois dos 5 episódios, ou até no próprio 5 episódio, né, que é o universo em expansão, aí esse 5º episódio podia ser ao vivo, inclusive, e aí ele faria o lançamento da formação Empreendedores de Palco, onde agora, se você quiser ter acesso a todo o conhecimento e tudo que ele fez aqui, para você poder fazer também, e muito mais, né? E expandido muito mais, cada um desses episódios pode virar um módulo, depois com a expansão de tudo que ele aprendeu durante o caminho, né? E aí a pessoa vai poder ter acesso a tudo isso. Bom, escrevi página de captura do lançamento, escrevi os criativos de vídeo, escrevi... Aí tudo isso foi o agente, tá? Eu nem revisei, mas eu, no meu... Aquele olhar... Como é que chama isso? Tem um nome isso. Leitura scanner, né? Na minha leitura scanner teve vários aqui que eu achei muito legal. Bom, eu não vou mandar... Eu vou refazer, tá? Eu não vou mandar esse PDF, esse Docs, né? Esse PDF, eu só mando pro Sérgio ou pro sócio dele, Bruno Ávila, tá? Que ele falou o nome lá, eu achei quem é. Mas se você quiser o agente, que eu usei isso, eu te mando de graça. Eu te mando de graça, ele tem boa parte do meu pensamento aqui, acredito que vai te ajudar. Então, como é que você pode me ajudar? Comenta aqui o que você achou. Marca. Eu vou deixar marcado aqui na descrição tanto os 4, quanto o Sacani, quanto o Bruno Ávila. Você pode marcar eles aqui, você pode mandar isso no direct para eles. Se você marcar ou mandar, você me manda no direct, ó, quero o agente. Mandei, quero o agente. Aí eu mando o agente para você de graça. Uma mão lava a outra, ganha-ganha. Esse foi o episódio 1 do... Como é que chama esse quadro? Do Modéstia à Parte, o quadro de marketing desse canal aqui, onde eu mostro como é que eu penso narrativas, como é que eu penso estratégias, como é que eu penso copywriting, e sempre com esse olhar cuidadoso para a pessoa do lado de lá. Então, para mim, essa é o final. Cara, beleza, a gente pode olhar para as ferramentas, a gente pode olhar isso, mas, cara, sempre a narrativa certa tá lá na história do expert e na história do público. Essa eu vou ter que dar bastante crédito pro Leandro Aguiari mesmo, que me ensinou isso, a olhar com profundidade para a vida do expert, para a vida da pessoa, achar a narrativa, e aí essa é uma frase do Flávio Augusto, ó, pra você ver, né, gente? Por isso que é modéstia à parte. A gente só constrói baseado no que os outros, nos que outros dizem, e creio na graça que vem lá do alto. Então, Flávio Augusto fala isso, né? E o Leandro mostrou um trecho dessa palestra, né? Crie primeiro a narrativa, depois você cria o produto. Então, eu achei a narrativa. Dentro da história do Sacani, que combina com a história do público. E aí eu modelaria todo o produto dele baseado na narrativa. Existe essa demanda. Tem um monte de nerds. Esses nerds existem, esses estudiosos existem, esses gênios que têm vergonha de contar suas ideias, eles existem. E agora eles têm um meio de
de fazer isso sem sair do quarto. Então a ideia toda existe, a demanda toda existe, agora é só criar um produto para essa ideia. Faria lançamento semente, faria isso, acho que nem sei se chega a ser um lançamento semente nesse caso, né? Mas não deixa de ser. É um lançamento semente, os 4 episódios anteriores virariam antecipação, faria todo o mecanismo ali do Érico, né? Da pesquisa, tiro de alerta e tudo mais, esse manifesto seria o tiro de alerta, então não estamos fugindo da metodologia. E tem um bom tanto de light copy em tudo isso que a gente fez, tá bom? Então, já falei demais, editor, dá um jeito aí de fazer isso aqui ficar interessante. Eu ainda não tenho essa IA que edita vídeo sozinho, né? Acho que essa parte é bastante difícil ainda. E eu também não sei editar os próprios vídeos como o Serjão. Mas editor, dá um jeito aí. E, Serjão, se esse vídeo chegar em você, a única coisa que eu diria é o PDF. E eu indicaria o Daniel Dias para fazer para fazer a captação e edição de todo esse material visual para você, tá bom? Um forte abraço para você que chegou até aqui. Legal demais. Deus abençoe vocês. Vamos nessa.